Essa aula de hoje, a última, né? Chegamos ao final do nosso curso de cálculo numérico, análise numérica, para quem é da computação, né? Chama análise numérica lá. Na aula 24, o que a gente vai fazer é o último método, né? Que é mais utilizado de Runge-Kutta, que é o de quando você pega de 4 estágios, né? O R grande igual a 4 e ordem 4. Então, esse método, deixa eu colocar aqui. E aí depois tem uma explicação lá no final de por que os mais utilizados são os de ordem 4, né? De 4 estágios. Porque geralmente quando você passa disso, além de. Os resultados podem ser que ficam melhores, mas só que esses aí já têm uma precisão muito boa e o custo computacional deles não é tão grande. Para comparar aqueles polinômios de Taylor lá, já fica meio complicado. Quando você vai para 5. E aí o que acontece? 5, 6, aí a ordem que você consegue equiparar não são. Sempre vai ter, tipo, um fator a menos ou 2 fatores a menos, então o ganho não é muito grande. Então, os mais utilizados são os de ordem 4 mesmo. Vou colocar o fundo preto aqui para todo mundo. Então, geralmente é só você que está vindo mesmo, então vamos começar, né? Você leu essa aula de hoje? Eu dei uma olhada aqui agora há pouco. Uhum. Você viu que é um repeteco, né, da aula. Logicamente vai mudar como que a gente obtém o atual utilizando o anterior, né, mais alguma coisa aqui, né? Vai modificar essa função φ, que multiplicava h aqui, xn, yn e h. Essa φ aqui, ela que multiplica o h aqui, ela muda para o Runge-Kutta de ordem 4. Então, o objetivo aqui é pegar o R igual a 4, tá vendo? Lembrando que essa φ aí era um somatório de CR, KR, né? Com R variando de 1 até esse R grande. Então, nesse caso aqui, como a gente vai pegar esse R igual a 4, então significa que eu vou ter um C1K1 mais um C2K2 mais um C3K3 mais um C4K4. Então, isso aqui vai ser a novidade para o método, né? Esse aqui a gente viu na aula passada, que seria o de ordem 3, ou seja, quando o R é 3, de 3 estágios, né? E ordem 3. Então, a novidade aqui, a gente vai calcular o K4. Então, a gente vai precisar calcular o K4, e tem fórmulas para esses KR, né? Esses KR lá, a gente viu que tem uma fórmula para poder calcular esses KR lá no método geral de Runge-Kutta. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, logicamente, aqui eu fugi das equações, porque realmente fica bastante coisa. O de ordem 3 aqui, ó, você lembra, na aula passada, a gente tinha 6 incógnitas e 4 equações, né? Aí a gente tinha que fazer escolha para 2 incógnitas, não era isso? Que surgiu o método de Henn e o método de Nystrom. A gente fazia escolha para 2 incógnitas e aí a gente encontrava as outras 4, né? As outras 6. Era 4 equações com 6 incógnitas. Aqui, quando você faz a comparação dessa φ com a extensão em Taylor, para R igual a 4 até a ordem 4, ou seja, fazendo o truncamento exatamente nesse termo aqui, né? Ou seja, comparando até a ordem 4, olha o que gera. Gera 11 equações e 13 incógnitas. Ou seja, realmente fica bem chato de fazer. Tanto é que nem o livro não exibiu também as equações e nem as incógnitas. Já coloquei aqui para vocês os dois mais utilizados para Runge-Kutta e ordem 4, que seria já está computado, na verdade, as constantes aqui, tá vendo? Aqui, na verdade, o C1 que apareceu aqui vale 1, tá vendo? Que multiplica o K1 aqui, ó. Na verdade, C1 sobre 1/6, né? Porque tem um 6 em evidência aqui. O C2 aqui, nesse caso aqui, o C2 é quem multiplica o K2, ele é 1/3. O C3 também é 1/3. E o C4, que é o último lá, é 1/6. Já está colocado aqui em evidência dessa maneira. Então, essa aqui é a fórmula geral que a gente vai utilizar para poder calcular o passo seguinte.
Então, esse aqui é um primeiro método de Runge-Kutta de ordem 4. O K1 sempre a imagem do ponto, tá vendo? O K2, aqui já vai aparecer a figura do A2, né? O A2 aqui possivelmente é meio, tá vendo? O A2 que multiplica HK1. Aqui já apareceu a figura do A3. No K3 já aparece a figura do A3 aqui também. E aqui no K4 tem uma novidade, né? Possivelmente vai aparecer o A4, mas só que esse A4 aqui, ó, você lembra que aqueles AR, você colocava eles de acordo com os BRS, né? Com o S variando de 1 até R menos 1. Então, aqui a gente consegue calcular o A2, o A3, o A4, utilizando essas fórmulas aqui. E aí, logicamente, colocou nas equações, logicamente não tem as equações aqui para mostrar para você, nessas 11, e aí eu tenho que supor também como é 11 equação e 13 incógnita, eu tenho que supor também dois valores para duas incógnitas, e aí a partir daí eu consigo as outras 11, né? As outras 11 incógnitas. E no fundo, o que a gente vai utilizar são esses passos aqui para poder resolver o Runge-Kutta de ordem 4. Outra escolha possível também na literatura é essa aqui, ó. Ou seja, outros valores de constante, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, você pode ver que o C1 foi 1/8, o C2 foi 3/8, o C3 também 3/8 e o C4 1/8, né? Tá multiplicando, eu coloquei 1/8 aqui em evidência para todo mundo. E aqui o K1 continua sendo a imagem do ponto. O K2 aí já muda um pouquinho, tá vendo? O K2 aqui já vem H/3, tá vendo? Aqui 2H/3. Aqui aparece a primeira modificação que eu achei mais, digamos, diferente, né, do que a gente estava vendo até então. Geralmente era o ponto, xn mais alguma coisa, e o yn mais alguma coisa, né? Aqui nesses dois aqui foge esse padrão, tá vendo? Ó? Que o yn, o xn ele continua multiplicando, o xn ele continua somando só uma coisa, tá vendo? Só isso aqui, ó. Mas o yn, tá vendo que agora, o yn, agora ele tá somando e subtraindo coisas, tá vendo? Tá vendo que tem dois fatores aqui para esse camarada, e aqui tem três fatores para esse, ó. Ou seja, o yn agora, ele não está só mais somando alguma coisa. Ele tá somando e subtraindo ao mesmo tempo. Logicamente, esses camaradas que estão somando e subtraindo, depende do passo H e depende também dos Ks calculados anteriormente, né? Ou seja, tá vendo? Tem o K1, K2 e K3. Por quê? Porque já calculou, para calcular o K4, você já calculou os de cima, né? Aqui depende de K1 e K2, porque já calculou o K2 lá em cima. E esse aqui depende de K1, porque já calculou o K1 lá em cima. Tranquilo? As fórmulas que a gente vai utilizar no exemplo? Sim. Então vamos lá. Aqui o mesmo, PVI, né? A única coisa que vai mudar aqui é que as contas ficam um pouquinho grandes, um pouquinho maiores, por quê? Porque essas coordenadas aqui, ó, do K3 e do K4, elas são do YN aqui, ó, para poder obter elas, a gente precisa fazer um pouquinho mais de conta do que nos casos anteriores. Então, usando o método dado em A, ou seja, essa é a fórmula geral, tá vendo? Para n igual a 0, eu substituí lá na fórmula para encontrar o y1. Logicamente, o y0, eu vou começar com esse ponto aqui, que é o ponto 0,2. Então, calculo o K1, que dá 0. O K2, eu utilizo essa fórmula lá dada, né? Coloco os valores aqui, encontro o valor do K2. Tá vendo que aqui eu já utilizei o valor do K1 aqui, tá vendo? Esse 0 que eu obtive aqui, ó. Eu exatamente usei ele aqui, ó. Que é esse 0 aqui, ó. Agora o K3 utiliza a fórmula, tá vendo que o K3 utiliza o K2? Olha o K2 aqui, ó. É exatamente esse camarada aqui, ó. Faça a conta, sempre eu estou usando a fórmula menos y mais x mais 2, né? Para poder achar esse número. E por último, o K4. O K4 é dado dessa maneira aqui, ó. X0 mais H, Y0 mais HK3. Lembrando que no primeiro método aqui, ó. Tá vendo? O primeiro método aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu não tenho soma e subtração igual eu tenho no método B, não. Tá vendo? Eu estou fazendo o método A primeiro, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é só essa soma aqui, ó. No outro método, no B, que vai aparecer subtração e soma aqui nessas últimas coordenadas para o Y. Então, voltando aqui, eu encontro o valor do K4, né? O valor do K4 está aqui. E agora é só jogar na fórmula geral.
jogando na fórmula geral, aqui, ó, o y0 mais o h sobre 6, que multiplica k1 mais 2, que multiplica k2 mais k3, que é a fórmula, né? Mais o k4. Tá vendo? Exatamente essa conta aqui. Encontra esse valor aqui, que é a imagem do próximo número, que é o 0,1. E assim vai, né? Fazendo n igual a 1, eu utilizo já esse ponto aqui que eu acabei de encontrar, né? Do passo anterior, para encontrar o y2. E assim vai, né? Calculo K1, tá vendo? O K1 tá aqui. O K2 utiliza essa fórmula, já substituindo o valor do K1 aqui, né? Esse e esse. Encontra esse valor. O K3 também, eu vou utilizar o valor do K2, tá vendo que o K2 vai estar aqui, ó. Esse K2 é o mesmo. Encontra esse valor para o K2 e para o K3, e para o K4 eu utilizo o valor do K3 que eu tenho aqui, tá vendo? É exatamente esse camarada aqui. Encontro esse valor. Jogo na fórmula, tá vendo? E encontro a imagem do próximo camarada, que é a imagem do 0,2, que é o passo que eu estou seguindo é de 0, 0,1, 0,2 e 0,3, né? Por isso que a gente faz, eu não tenho esse valor aqui, eu não tenho esse valor, acabei de encontrar ele agora, né? E por último, eu preciso encontrar esse valor aqui, estimativa para a imagem do 0,3. Para isso, eu uso n igual a 2, né? Para encontrar o y3. Aqui a fórmula. Repete mais uma vez a conta, tá vendo? Agora eu vou utilizar o x2, y2. Calculo K1, que é a imagem do x2, y2. Utilizo essa fórmula aqui de novo, tá vendo? Usando o K1 que eu obtive aqui. Obtive o valor de K2. Novamente, pego o K2 que eu obtive aqui, coloco ele aqui na fórmula para obter o valor de K3. E por último, eu pego esse valor de K3, jogo ele aqui, ó, para obter o valor de K4, que está aqui, 0,2592. Jogo na fórmula, né? Joguei na fórmula e encontrei a imagem do último camarada. Coloquei todos os valores na tabela, observe que ficou muito bom, tá vendo? Assim como o Runge-Kutta de ordem 3, que a gente obteve 5 casas depois da vírgula, aqui também a gente obteve 5 casas depois da vírgula de precisão, com valor real, tá vendo? Essa última coluna aqui é exatamente o valor analítico, essa última coluna aqui, a imagem do xn. E essa aqui é a aproximação que a gente teve. Tranquilo o exemplo? Tranquilo. Para terminar o curso, né, agora usando as equações dadas em B, as equações dadas em B, essa aqui é a fórmula geral, tá vendo? O que muda aqui é que vai mudar, aqui era H sobre 6 e aqui era 2 vezes, né? Aqui era 2 vezes e aqui era H sobre 6. Então, mudou as constantes, mudou o jeito de calcular a imagem da próxima interação. Então, começo sempre no ponto, no ponto 0,2, tá vendo? Calculo a imagem do K1. A imagem do K1 é a imagem do x0 e y0, que é o K1. Depois, utilizo o K1 aqui, essa parte aqui anulou, ficou 2, né? A segunda coordenada não. Ficou 2, joguei na fórmula. O K3, agora já vem uma pequena modificação aqui, ó. O K3, aqui agora eu tenho que subtrair H sobre 3, K1. Tá vendo aqui, ó? Ó, o K3, agora eu tenho que subtrair. Tá vendo? Aqui mudou essa coordenada aqui, ó. Então, essa coordenada aqui, ó, ela muda para poder obter esse número aqui, que é a segunda coordenada, que eu vou utilizar ele aqui, ó, que é menos y mais x mais 2, né? Para encontrar o valor de K3. E o valor de K4, se você quiser colocar esse H em evidência, eu inclusive fiz aqui, né? K1 menos K2 mais K3, tá vendo? Colocar o H em evidência, colocar os valores de K1 menos K2 mais K3, para encontrar o quê? Para encontrar essa coordenada aqui, ó. Jogar na fórmula e encontrar o valor de K4. Porque depois que eu tenho isso, eu vou usar a minha fórmula geral, tá vendo? K1, 3 vezes K2 mais K3 mais K4. Para encontrar a estimativa do próximo passo, né? Que seria o 0,1. Então, o que mudou da letra B para a letra A foi isso. A gente tem uma maneira de, a partir do K3 e do K4, a coordenada Y ela muda um pouquinho. Então, só isso que muda. O n igual a 1, tá vendo? Utilizando a fórmula de novo, utilizando o ponto que a gente tinha, né? Anteriormente, que era esse, tá vendo? Esse era o ponto anterior. Calcula a imagem do x1, y1, deu esse.
Calcule aqui, ó, utilizando a fórmula de novo, né? Eu vou encontrar o valor de K2. O valor de K3 aqui vai mudar um pouquinho, ó, o valor de K3. Tá vendo essa coordenada aqui, ó? Eu tenho que ter cuidado, é menos H sobre 3K1 mais HK2. Então, essa conta aqui vai ficar um pouquinho maior mesmo, tá vendo? Faz essa conta para encontrar a coordenada Y, para jogar na fórmula. E o K4 também, tá vendo? Utilizando a modificação aqui nessa coordenada Y, você vai encontrar esse valor para K4. Joga na fórmula, encontro o mesmo valor, tá vendo? Para a imagem do 0,2. E por último, para encontrar o Y3, repito o mesmo processo, só que agora vai usar o ponto x2 e y2, que é o do passo anterior, tá vendo? Faço a conta para o K1, o K2 deu esse valor, o K3 deu esse valor. Observe que aqui, ó, aqui já começa a mudar, tá vendo a imagem? O Y aqui muda, né? Usando essa fórmula aqui. Tá vendo que deu até uma estourada no PDF, porque a conta ficou grande demais. Aí depois eu acho que eu vou pegar esse F aqui e jogar para baixo, para outra linha, né? Para poder ficar o PDF mais bonitinho. Esse aqui também jogar para a próxima linha. Mas aí encontrei o valor de K1, K2, K3 e K4. Por quê? Porque eu preciso para jogar aqui na fórmula geral, tá vendo? Jogando aqui na fórmula geral, eu vou ter a imagem do 0,3, que é esse valor. Colocando esses valores na tabela, o que acontece? É exatamente idêntico. Né? Para não falar que é idêntico, aqui deu 39 e aqui deu 40, né? Foi arredondado para 40, tá vendo? 8,4, né? Aqui está 39, aqui 8,4, mas é idêntico do item A. Então, é um resultado ótimo, né? Mas se você quiser melhorar um pouquinho, ainda pode. Você consegue mais casas depois da vírgula se você for aumentando os estágios. Mas só que esse cara aqui, o Butcher, em 64, ele provou a não existência de método de Ruge-Kutra de 5 estágios e ordem 5, porque o próximo caso nosso aqui seria pegar o R grande igual a 5, não é isso? Se a gente pegasse o R grande igual a 5, a gente ter um Ruge-Kutra de ordem de 5 estágios e de ordem 5. Mas não existe Ruge-Kutra de 5 estágios e ordem 5. Só é possível fazer isso Ruge-Kutra de 5 estágios e ordem 4. Ou seja, se você pegar R igual a 5, só é possível para ordem 4. Além disso aqui, ele provou esse resultado que é bem mais geral, tá vendo? Se você considera esse Q de R a maior ordem que pode ser obtida pelo esse método de Ruge-Kutra de R estágio, ou seja, chama Q de R igual a R. Então, foi o que fizemos. Tem que isso aqui, nós provamos que existe o Ruge-Kutra de 2 estágios em ordem 2, não foi? Foi o primeiro. Depois, Ruge-Kutra de 3 estágios em ordem 3. Depois de 4 estágios em ordem 4. Então, para 1, 2, 3 e 4, existem Ruge-Kutra a ordem igual. Mas, se você pegar a partir do 5, tá vendo? O máximo que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai ter um Ruge-Kutra de ordem de 5 estágios e de ordem 4. O de 6 estágios vai ser de ordem 5. O de 7 estágios vai ser de ordem 6. O de 8 estágio perde 2 ordens. O máximo que você consegue é ordem 6. E assim sucessivamente. O de 9 vai conseguir ordem 7. Se você pegar o de 10 estágio, vai conseguir ordem 8, né? E assim vai, né? Ou seja, a regra sempre é que o Q de R é menor ou igual do que R menos 2. Isso para a partir do 10, tá vendo? Então, na prática, os métodos mais utilizados são os de ordem 4, porque você consegue essa igualdade, tá vendo? Se você pega a partir do 5, isso aqui já vai ficar menor do que 5, entendeu? Tipo assim, isso aqui a gente sabe que o máximo que existe, a igualdade aqui vai ser o 4, né? Ou seja, vai ser menor do que 5, porque na verdade o Q de 5 vale 4. De acordo com o que o Butch mostrou. Tranquilo o resultado? Tranquilo. Aqui tem o mesmo exercício que eu deixei para vocês fazerem no trabalho. Ele pode ser que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês fazerem, porque essa f de xy aqui, ó, essa f de xy aqui, ela é um pouquinho mais difícil do que a gente viu nos exemplos. Mas o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar uma planilha do Excel para poder fazer a conta. A única coisa que eu peço é que vocês transcreva manuscrito, né, os valores, não simplesmente imprime as planilhas e anexa, né? Você pode fazer, por exemplo, você vai calcular, começou aqui no ponto de, o que é o F de 0,2?
O f de 0,2 é 0 vezes e elevado a menos 0, mais 2 que multiplica 0 menos 1, que multiplica 2, que é o y, né? Você pode fazer isso muito bem na planilha, né? Você pode colocar o 0 na casa, sei lá, A1, colocar o 2 na casa B1, e aí substituir essas contas aqui no Excel, né? Sei lá, A1 vezes exponencial de menos A1, mais 2 que multiplica A1, menos 1, que multiplica 2, beleza? Isso aqui vai te dar a conta, né? O Excel faz essa conta para você. É como se fosse uma calculadora, né? Na verdade. Você pode fazer isso, mas o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês escrevessem isso aqui no caderno e depois colocassem o resultado aqui, né? Aqui vai dar menos 2, menos 4, né? Ou seja, essa conta aqui, a planilha vai dar para vocês, e aí você escreve no caderno isso aqui, ó. Já colocando o resultado menos 4 manuscrito na mão, né? Ficou claro? Isso aqui, uma mão na roda, você pode fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a fórmula, né? Aí, logicamente, você vai colocar o próximo camarada lá. Esse aqui é o x0, esse aqui é o y0. Aí você vai obter o x1 e o y1 do próximo passo. Suponha que o x1 é 0,1 nesse caso aqui, né? Que eu peguei o mesmo. Não. O x1 nesse caso aqui é 1 positivo. Tem que ser 1. 1 positivo, né? Porque aqui o passo é de 1 em 1. O x1 vai ser 1 e o y1 que você obteve lá, nesse método aqui, digamos, foi, sei lá, vou chutar um valor aqui. Não tenho a mínima ideia de quanto seria esse problema aqui. Mas suponha que seria 2. Tá. Aí o que acontece? Esse camarada aqui você colocou na célula A2, nesse camarada aqui na célula B2, digamos. Você pode simplesmente puxar aqui no canto esquerdo, aqui, ó, para a próxima aqui embaixo. Você vai fazer as mesmas contas usando o x1 e o y1. Ou seja, a mão na roda, né? Você copia a fórmula, na verdade, né? Então, isso aí vocês podem fazer, tá tranquilo, né? O que eu preciso que vocês escrevam é exatamente essa expressão aqui, ó. Depois, quando você for calcular o f de 1, 2, você tem que colocar 1 vezes e elevado a menos 1 mais 2, que multiplica 1 menos 1 vezes 2. Então, isso aqui é igual a o valor que você obteve lá na tabela. Para poder, em vez de ficar digitando na calculadora, aí talvez você perde tempo, ou talvez erra, né? Aí no Excel, você copiando a fórmula aqui no canto inferior direito aqui da célula, ele copia a fórmula e aí a chance de erro é zero, né? A não ser que o computador dê uma bugada muito feia, né? Para poder... Eu acho que não erra não. Porque a programação do Excel acho que é bem robusta para fazer esse tipo de conta, né? Tranquilo? Tranquilo. Ô, Valdemir, em relação a esses dois métodos aí explicados, eu não cheguei a reparar direito, os resultados foram iguais? Exatamente iguais. Esses dois últimos aqui de ordem 4, se você olhar aqui, ó, a única diferença, se você pegar essa tabela aqui do item B, a única diferença é que deu um 39 e aqui deu um 40, tá vendo? No 0,1. Mas bateu 5, bom dia, Marcos, bateu 5 casas, entendeu? De precisão. Deu exatamente igual. Ó. Vou procurar o outro aqui. Aqui, ó, tá vendo? É idêntico. Entendi. Dúvidas? Beleza, acontece. Engraçado, a aula de hoje foi curtinha, já até acabou, viu, Marcos? A gente estava falando do Runge-Kuttra de 4 estágios, né? E ordem 4. E aí terminamos aqui falando a respeito de os mais utilizados são os realmente os de 4 de ordem 4, né? De 4 estágios de ordem 4. Por quê? Porque na prática, quando você sobre a questão do estágio, a ordem não acompanha, tá vendo? Esse resultado aqui, ó. Porque o de ordem 5, o de 5 estágios não é possível, tá vendo? O Butch mostrou isso aqui que não existe de 5 estágios e ordem 5. Então, no máximo, seria a ordem 4. O de 6 estágios, o máximo ordem 5. E assim vai, tá vendo? A partir aqui do 8 estágio, cai 2 ordens, né? Na comparação lá do feed com o feed T, né?
cai 2 ordens. Então, por isso que os mais utilizados são de ordem 4, que são esses casos aqui, tá vendo? Você consegue a quantidade de estágio com a quantidade de ordem ser igual. Aí, quando passa de 4, aí você perde, fica menor. A ordem fica menor do que o número de estágio. Então, na prática, os mais utilizados são esses de ordem 4. Aí depois eu vou postar, eu lembrei de gravar, né, dessa vez, eu vou postar lá, pra você dar uma olhada na aula, mas não tem muita novidade nessa aula não, porque só muda a fórmula, o método de calcular, né, o passo seguinte, mas é sempre jogando na fórmula e substituindo os valores, encontrando o valor de K1, K2, K3, e agora temos um K4, né, porque o R grande vale 4, então nós temos o K4, e a coordenada Y também, né, do K3 e do K4, no segundo método que a gente viu na aula de hoje também, ele muda um pouquinho. Além de ser YN mais alguma coisa, vai ter YN mais alguma coisa, menos outra coisa e tal, né? Ou seja, vai mudar um pouquinho o YN. Tranquilos? O trabalho tá indo? Tá ficando grande o trabalho? Eu fiquei sem noção do tamanho do trabalho. Eu acho que ele vai ficar grande, não vai? Ou não? Eu comecei a fazer hoje, assim, não tem muita noção não, mas os outros deram um pouco grande, então deve estar mais ou menos na mesma média. Uhum. Marcos falando que a 7 a 8 são grandes. Essa parte de resolver EDO, eu até resolvi uma, as outras são menorzinhas, né? Porque um terço de Simpson, 3/8 de Simpson, aquelas partes lá de integração numérica realmente é menor mesmo, né? Porque simplesmente vai fazer uma linha, digamos, né? Resolve 2 linhas, né? Porque vocês vai colocar na fórmula geral e calcular o valor na calculadora. Aí aquela do vídeo que eu mandei para vocês ontem à noite, que Marcos tinha perguntado, dá uma ideia para vocês fazerem as outras, né? Porque eu uso aqueles métodos, não fiz o de Runge-Kuttra, né? Que seria, acho que a última, mas o Runge-Kuttra seria um Ctrl+C, Ctrl+V dessas aulas nossas aqui, ó. Ou seja, não vai ter muita diferença não, porque a única coisa é saber ordem 2, qual que é a fórmula geral para ordem 2? Ordem 3, qual que é a fórmula geral para ordem 3? Né? Na ordem 2 eu calculo K1, K2, na ordem 3 eu calculo K1, K2, K3, e na ordem 4 calculo K1, K2, K3 e K4. Lá no trabalho, logicamente a gente tem sempre 2 opções para poder fazer, né? No de ordem 2 tem o Euler melhorado e o modificado. No de ordem 3 vai ter o de Henn e de Nystrom. No de ordem 4 vai ter essa opção A e a opção B, né? Sempre tem 2 possibilidades para vocês fazerem, né? Para poder comparar. No fundo, acredito que as 2 vão dar sempre. Até que uma tira a prova da outra, até bom por isso, né? Que eu acredito que os valores têm que dar próximos, né? Porque na realidade as imagens dos pontos pela solução analítica é uma só, né? Então, um método não pode dar uma coisa e o outro método dá outra coisa, né? Então, se acontecer isso, um dos dois está errado, né? Ou os dois está errado, né? Porque a gente não sabe a solução analítica, que é meio complicado, né? A não ser que a gente resolva analiticamente, calcule a imagem do 0,1 e tal, né? Para saber quanto que vale. Tranquilo, então? Podemos ir? Podemos? Beleza, então, bom dia. Até semana que vem. Acho que nós temos uma aula de dúvida. Eu não sei se vai ser nessa semana, tem que olhar no cronograma. Não sei se vai ser sexta nessa semana ou se vai ser na segunda da semana que vem. Depois a gente olha lá, mas tem uma aula de dúvida antes da prova. A prova de cálculo numérico acho que está marcado para segunda, se não me engano. Segunda. Segunda, né? E a de EDO que Marcos estava pedindo, talvez, para mudar, né? A data. Eu nem cheguei a colocar no grupo lá, mas eu vou fazer isso hoje para ver se o pessoal concorda em fazer no horário da aula. Né? A gente tem aula terça-feira, de EDO, então pode ser que a gente consiga colocar no horário da aula, né? Na parte da manhã.
Beleza, então. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Bom dia, Valdomiro. Obrigado. Até mais. Até mais, Cleves. Até mais, Marcos.